povo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim assim porque Jesus me chamou. Perdi o. Desliguei o despertador e eu falei, meu Deus do céu. Mas Jesus me trouxe, graças a Deus. Ontem eu estava perguntando para Deus, eu falei, meu Deus, acho que esse estudo é o estudo que mais está demorando para acabar, porque está acontecendo coisas e a gente tá indo ali devagarzinho e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Fruto é um processo. E eu agradeço a Ele que Ele está ensinando a gente não só na teoria, mas na prática. E Ele é soberano, faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ontem a gente entrou para dar o estudo, aí Ele mandou orar, aí a gente não deu estudo. Mas o que importa é que a gente está caminhando com o Senhor e Ele está fazendo do jeito dele, não do nosso. E se Deus quiser, nós vamos sair desse estudo diferente para o Senhor, cheio da vida de Deus se manifestando dentro de nós. Amém. Olha, tá faltando a gente falar do domínio próprio, da benignidade e da bondade. Porém, desde sexta-feira de tarde, o Senhor tá dizendo para mim que ainda faltava falar uma coisa a respeito da fidelidade. E ontem eu tinha preparado tudo, falei, então vou falar da fidelidade hoje, mas aí ele falou para orar. E então hoje eu vou liberar o que faltou falar sobre a fidelidade, que o Senhor quer ministrar. Não é porque tipo assim, eu esqueci de falar alguma coisa. É que ele me disse depois que ele ainda queria falar algo específico sobre a fidelidade. E aí eu falei, amém, Senhor, a gente está aqui para te obedecer. Então hoje a gente vai ainda comentar sobre a fidelidade, essa expressão do amor que é manifesto em nós, esse fruto do amor que é manifesto em nós. Eu vou falar especificamente da fidelidade da gente com Deus. A fidelidade, a expressão do fruto desse fruto do Espírito através da fidelidade, nós sabemos que é também em relação ao outro, sabemos que é em relação aos nossos irmãos, em relação à sociedade onde a gente está, em relação à família, aos amigos, você ser uma pessoa confiável, leal. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre esse fruto que é produzido também para o seu relacionamento com Deus. Nós sabemos que o fruto, ele manifesta a glória de Deus e é um fruto que quando você... É uma expressão desse fruto que quando você também direciona para o Senhor a sua fidelidade, você alimenta outros. Você dá vida a outros. Nós temos visto que o fruto é para o outro, não é a árvore que come do seu próprio fruto, mas quando é fruto, você alimenta os outros e glorifica a Deus. Então hoje eu queria falar com vocês a respeito dessa fidelidade a Deus. Em algumas versões está dizendo fé e outras está dizendo fidelidade, sexta-feira. Não é qualquer coisa, não é algo que passa desapercebido diante de Deus, é algo que tem valor diante de Deus, é como se fosse uma pedra preciosa diante do Senhor, a tua fidelidade. Tanto é que em 1 Pedro 1, lá no versículo 6, não, no 7, diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé ou a fidelidade, essa capacidade de permanecer crendo até o final, de permanecer aliançado até o final, tem por objetivo glorificar e honrar e exaltar o nome do Senhor. Então, todas as vezes que eu e você decidimos permanecer crendo, acreditando em Deus e falando, eu vou permanecer aliançado, independente de qualquer coisa, então nós estamos sendo fiéis a Deus.
Quando nós somos fiéis a Deus, além de revelar parte do caráter dele, como a gente já viu na sexta-feira, nós estamos declarando ao mundo que Deus é o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Satanás também tem a nossa fidelidade como algo precioso. E é por isso que o tempo inteiro ele tem a intenção de fazer com que a gente traia a Deus. Fazer com que a gente saia dessa aliança, quebre essa aliança diante de Deus. Ainda quando quebramos essa aliança, o Senhor é misericordioso, justo e bondoso para nos restaurar, para nos refazer. Mas a intenção o tempo todo do inimigo é: você também não vai ter uma aliança com Deus. Nós precisamos entender que cabe a nós mantermos a nossa parte da aliança. Deus, quando vai falar lá no início com Abraão, ele fala para Abraão a sua aliança, fala do seu pacto, fala das suas promessas, e ele diz a Abraão que Abraão e a casa de Abraão é que são responsáveis por manter a parte deles da aliança. Pena que eu não separei esse versículo aqui, mas ele diz, o Senhor me lembrou agora, ele diz para Abraão: você e a sua casa que vão ser responsáveis por manter a parte da aliança que eu estou fazendo contigo. Quando nós temos uma aliança, nós temos duas. A pessoa que usa uma aliança no dedo mesmo, na nossa sociedade, sozinho, ela está aliançada com quem? Precisa haver uma outra pessoa, uma segunda pessoa, usando aquela aliança que corresponde à primeira. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de aliança. Mas nós andamos muito olhando para o que Ele tem de aliança conosco. Qual a aliança que Ele tem com a gente? Qual a aliança que Ele tem? Se Ele é fiel, se Ele vai fazer, se Ele vai cumprir. Mas eu pergunto a vocês hoje, nós, o quanto nós queremos cumprir? O quanto nós queremos corresponder? O quanto nós queremos ser para Ele? O quanto nós queremos retribuir, fazer, dar, nos aliançar, nos entregarmos para Ele? Uma vez Deus me ensinou nesse processo que eu estou passando que é interessante, se você for analisar a Bíblia, quando Deus ele faz questão de ser reconhecido como Deus de alguém, olha só que coisa linda isso. Primeiro ele submete essa pessoa a uma prova de fidelidade. Que coisa mais preciosa, mais honrada, mais honrosa para nós é que Deus decida ser conhecido como o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Vivânia, de Natália, de Tereza, de Lívia, de todas as pessoas que estão aí na live. Só que quando a gente vai analisar essas pessoas que Deus deixou ser reconhecido como Deus delas, Deus desse povo, Deus dessas pessoas específicas no meio do seu povo, Ele submeteu essas pessoas a uma prova de fidelidade. Daniel, por exemplo, Daniel foi levado cativo para Babilônia. Ele estava lá com o povo e ele foi levado junto com o povo para o exílio, cativo na Babilônia. Ele tinha, assim, regalias de estar como nobre, mas ele era escravo na Babilônia. Escravo não espiritualmente, não emocionalmente, mas a condição social dele ali era de escravo. Ele era bem visto pelo rei, ele se tornou governador, mas ele era um escravo, ele não podia simplesmente sair e decidir ir embora. Ele foi nessas condições e ele decidiu, Daniel decidiu em seu coração não se contaminar na Babilônia. Daniel, a gente vê, Poxa, Deus revelou
o sonho do rei para Daniel. Deus deu livramento de morte a todos os sábios e magos e tudo do reino por causa da interpretação que deu a Daniel. Deus honrou Daniel. Deus respondeu a oração de Daniel no primeiro dia e teve uma confusão no céu para poder Daniel receber a resposta. Quando o anjo chega, o anjo diz para Daniel: você é muito amado. Você é um homem muito amado. Daniel era tomado e tido revelações a respeito do Apocalipse, dos fins dos tempos mesmo, e para muito tempo quando ele pergunta para o Senhor o que fazer, o que era aquilo, o Senhor diz: não te cabe essa parte. Vou contar, parafraseando aqui. Deus livrou Daniel da cova de leões. Deus deu interpretações poderosas para Daniel quando a mão estava escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, parsim, lá, quando ele estava, acho que era isso que estava escrito, né? Quando ele estava interpretando, ele foi chamado de novo para isso. Deus foi fiel com Daniel o tempo todo na Babilônia. Mas, antes de tudo isso acontecer, em condição de escravo, provavelmente sem os seus pais, fora da sua terra natal, no meio de um povo pagão, Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Deus foi conhecido como Deus de Daniel. Quando a gente vai lá em Daniel 6, no versículo 25 até o 27, diz assim: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O rei, que não era do povo de Deus, emitiu um decreto que o Deus vivo, e ele testemunhou que é o Deus vivo, o Deus de maravilhas, o Deus poderoso, o Deus que faz, o Deus que não terá o reino destruído, que o domínio jamais acabará. O rei que não era do povo testemunhou a respeito de Deus, o chamando de Deus de Daniel. Deus, ele é o Deus do povo dele. Mas quando eu e você decidimos florescer, decidimos dar esse fruto do Espírito com a expressão da fidelidade ali, nós somos pincelados desse povo. Não é para ser melhor, não. É para que Deus diga assim: eu sou o Deus dele. Eu sou o Deus dela. E a Bíblia vai dizer que as nações olharão e verão como nós somos abençoados pelo Deus a quem servimos. Todos dirão como Deus é com ele. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Quando Deus decide olhar para você e dizer: você está sendo fiel, aí você pensa: poxa, agora eu vou ser promovido. E você pensa: essa promoção, espiritualmente falando, é uma coisa que vai me trazer muitos deleites. E é verdade. Mas antes tem uma prova que vai refinar a sua fidelidade. Ela vai provar que a sua fidelidade é poderosa, a sua fidelidade é genuína, a sua fidelidade é verdadeira, a sua fidelidade é santa, ela é sem mistura. Deus te submete a coisas que a fidelidade interesseira não sobrevive, que a fidelidade com segundas intenções não sobrevive, que a fidelidade do início não sobrevive. Você vai de fé em fé, de glória em glória. A sua fidelidade, ela precisa ir aumentando no meio do caminho. Você é fiel,
numa coisa desse tamanho, Deus te submete a algo maior. Coisas maiores requerem responsabilidades maiores e demonstrações de fidelidades maiores. Aí você é fiel, Deus te submete a um nível de fidelidade maior, e assim ele vai, até que toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor seja dado ao Deus da Natália, ao Deus da Vivânia. Deus faz questão de ser reconhecido como seu Deus. Ele é Deus do seu povo, ele é Deus da igreja. Você faz parte de um corpo, mas ele é Deus do secreto, ele é Deus do individual. E todas as vezes que nós estamos sendo esmagados e o que sai de nós é fidelidade, Deus é exaltado e glorificado. E aí você fala, né, Nath, pelo amor de Deus, para eu vou ser fiel e ver esses sofrimentos todos. Mas se nós participamos do sofrimento de Jesus, como ele foi fiel ao Pai, também seremos colocados na sua glória e participaremos da sua glória com ele. Nós precisamos lembrar que existe uma recompensa, a saber, é a presença do próprio Deus. Imagina o testemunho que Deus está dando a seu respeito no mundo espiritual. Ah, mas Deus fala sobre mim no mundo espiritual? Fala. Ele não falou de Jó? Toda a Bíblia é verdadeira. Há quem diga que o livro de Jó é uma poesia e não aconteceu de verdade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo que está lá é real. O Senhor quis usar para o nosso aprendizado. A Bíblia diz que tudo que está escrito é útil ao ensino. Deus deu testemunho de Jó no mundo espiritual. Jó tinha, como a gente já citou em alguns momentos desse versículo, o orgulho dele, ele tinha a régua dele, ele estava se vendo um pouco a mais do que deveria talvez se ver, mas no mundo espiritual, o Senhor estava respaldando Jó. Viste o meu servo Jó? Não foi Satanás que chegou diante de Deus falando de Jó, não. Foi Deus que fez questão de falar de Jó para Satanás. De onde viestes? De rodear a terra, Satanás respondeu. E aí Deus disse, viste meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desvia do mal. E aí começou, mas também o Senhor serve a ele de bandeja? Deixa eu tocar. Eu fico imaginando Deus dentro dele dizendo, você quer tocar, você pode fazer o que você quiser. Eu já vi quem ele é. Eu já vi o coração dele diante de mim. Tem umas coisas que eu preciso ajustar, mas eu sei quem ele é diante de mim. E começou toda aquela provação na vida de Jó. Provação para provar que a fé que ele tinha era verdadeira e muito valiosa. Deus estava refinando a fidelidade, a fé de Jó com aquilo tudo. Jó queria o tempo todo se defender diante de Deus. Quando Deus aparece com a sua soberania, bota Jó no lugar dele. Onde você estava, Jó? Quando eu criei isso, quando eu botei os pilares da terra, quando eu estendi os céus, quando eu criei Leviatã, onde você estava? Quando Jó volta para o lugar dele, aí Deus fala, agora é sua vez de falar. É como se, estou parafraseando para vocês. E ele diz, agora eu me calarei. Agora eu me calarei porque eu falei de coisas que não sabia. Todas as vezes que Jó estava ali falando, ele queria se defender. Mas no final ele se calou. Porque ele entendeu a soberania de Deus sobre a vida dele. E ele falou, se estou passando por tudo isso, é porque o Senhor tem um propósito. O Senhor não precisa me explicar o propósito. Estou parafraseando para vocês o texto, tá? O Senhor não precisa me explicar o propósito, o Senhor é soberano e agora os meus olhos te veem. Mas até quando os olhos de Jó não estavam olhando o Senhor ali, quando era só de ouvir falar, a Bíblia diz que em todas essas coisas Jó não pecou contra Deus. Mesmo recebendo em um dia só todas aquelas notícias, aquelas tragédias, aquelas coisas terríveis,
era filho, era família, era gado, era propriedade, era bens, tudo de uma vez só. Mesmo ele tendo recebido aquilo em um só dia. Em todas essas coisas, Jó não pecou contra Deus. Jó não culpou Deus. Jó não murmurou contra Deus. Jó não tirou de Deus a graça que está sobre ele. Eu estou falando graça porque naquela época ainda não havia essa aliança estabelecida. Mas Jó sabia que ele tinha recebido de graça as coisas. Nu eu vim, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Ele sabia que tinha sido Deus. Ele reconhecia a graça de Deus, mesmo fora do tempo, sobre a vida dele. Jó, antes de ser restituído em dobro tudo o que ele tinha, ele foi fiel a Deus. Ele decidiu não pecar contra Deus. Hoje a minha pergunta para nós é que tipo de postura nós estamos tendo quando a nossa fidelidade vem ser provada? Que tipo de postura nós estamos tendo quando a nossa fidelidade vem ser refinada pelo Senhor para dar honra e glória ao nome dele? Será que nós estamos nos deixando ser canais de glória para o nome do Senhor? Porque não é sobre você. Será que nós estamos nos deixando ser canais de honra para Deus no meio disso tudo? Ou será que o nosso ego tem atrapalhado essa aliança? Será que o status social tem atrapalhado essa aliança? Será que a nossa incapacidade de suportar situações adversas tem anulado essa aliança da nossa parte? Será que Deus agora virou substituível para nós? Porque passa a doer, porque ele passa a demorar, porque a gente não entende. Jó nunca soube, pelo menos ali na escritura, que Deus deu testemunho a respeito dele. Eu acho isso lindo. Assim como aquela viúva que depositou 2 moedinhas, ela não ouviu Jesus dar testemunho a respeito dela. Jesus não enriqueceu ela na hora por causa das moedinhas que ela deu, mas ele viu o que ela fez e disse: ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que tinha. Existe todo um mundo espiritual, o próprio Deus está olhando para nós, está olhando e querendo ser glorificado através da nossa fidelidade, através da fé que temos nele, através da nossa decisão de permanecermos fiéis ao único Deus verdadeiro até o final. Nós somos o seu povo e cabe a ele toda a nossa fidelidade. Mas quando você e eu, especificamente, individualmente, somos submetidos a essas espécies de provações e continuamos dando glória ao Senhor através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, através da nossa postura, das nossas ações, nós estamos permanecendo até o fim, glorificando e exaltando o único Deus da nossa vida. Deus não é substituível. Aquele povo no deserto, quando Moisés demorou lá em cima no monte, começou a achar que não voltaria mais. Ele tinha ido ficar com Deus e o povo achou que ele não voltaria mais. O povo rapidinho resolveu o assunto, ficou ali perto do Arão para fazer um bezerro de ouro. Arão derreteu o ouro, fez um bezerro. O povo começou a adorar o bezerro. Por quê? Porque Deus demorou. Porque Moisés demorou a descer. Aí você olha e fala que absurdo esse povo fazer isso. Mas nós fazemos isso muitas vezes. Muitas vezes nós rachamos essa aliança porque Deus demorou, porque não respondeu, porque eu não entendi o que Deus fez, porque me veio coisa ruim, porque eu achei que eu estava protegido debaixo das asas de Deus e agora veio tudo isso sobre a minha casa, a minha família, os meus sonhos, os meus planos sobre a minha vida. Deus está contra mim, eu não consigo, eu tenho que cuidar de mim mesma porque Deus diz que provê, mas não provê nada. Deus diz que faz, mas não faz nada. Deus diz que explica, mas não explica nada. Deus diz que explica por minha conta, né? Por causa da misericórdia dele. Que ele diz que vai contar aos seus amigos aquilo que ouviu o pai dizer. Quando você começa a achar ruim algo que Deus
deixou de fazer do jeito que você quis, do jeito que você esperava. Você está fazendo de Deus um ídolo, e Deus não é ídolo, Deus é Senhor. E essa fidelidade é em relação ao senhorio de Deus na nossa vida. Você é capaz hoje de olhar para o que está acontecendo com você, ou o que pode vir a acontecer. Não estou desejando nada ruim, não, em nome de Jesus. Estou dizendo que aquilo que está no coração de Deus e você não espera acontecer, tanto para o bom quanto para o mal, e você dizer: Deus é Senhor da minha vida. Vai continuar sendo. Eu vou permanecer nesse lugar, independente do que aconteça. Ele é o meu Deus, em quem eu creio, em quem eu confio, digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Nós estamos num momento na vida da igreja que as pessoas, a gente já comentou isso aqui, já falou, querem muito Jesus como Salvador, mas Ele é Senhor. A ordem é aceitar e crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, será salvo tu e a tua casa. É no Senhor. Eu vi aqui o pastor, o reverendo, né? Não lembro como é que chama, o Hernandes Dias Lopes. É que eu chamo de pastor, mas eu acho que ele tem uma outra função. Mas enfim, ali no final é o mestre Hernandes Dias Lopes, e ele disse que Jesus é chamado de Salvador 22 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento. E ele é chamado de Senhor no Novo Testamento 650 vezes. Salvador, 22 vezes no Novo Testamento. Senhor, no Novo Testamento, 650 vezes. Aí a gente diz, não, é o tempo da graça, é o tempo da graça. Deus ainda é Senhor. Senhor da tua vida. E cabe a mim e a você decidirmos servir a esse Senhor até o final. Decidirmos não nos contaminar com nada. O meu coração vai continuar sendo do Senhor, e não importa o que aconteça. Ah, mas você pode perder tudo. Continua do Senhor, e Deus nos cubra com o sangue dele. Agora, comigo falando isso. Ah, mas você pode passar por todo tipo de provação. Meu coração continua sendo do Senhor. Ah, mas você pode morrer por isso. Meu coração continua sendo do Senhor. Porque essa é a pedra preciosa que Satanás quer tirar de nós. A nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Colocar ele em qualquer outro lugar, de amiguinho, de colega, de gente legal, e tirar ele do Senhor. Mas ele está sentado no trono, ao lado do Pai, à direita de Deus. E ele é Senhor sobre as nossas vidas. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Quando você crê no Senhor, então é salvo. Você e a sua casa. O primeiro é o Senhor, logo em seguida o Salvador. Nós precisamos voltar para esse lugar de decisão e de posicionamento. Não importa o que venha. Existe uma fé para esses últimos dias, que não é simplesmente você crer naquilo que você não está vendo. É você crer apesar do que os seus olhos estão vendo. Porque os nossos olhos ainda verão muitas aberrações, muitas coisas que chocam, que vão de encontro à palavra de Deus, que vão de encontro aos nossos princípios, que vão de encontro, vão nos surpreender. Ninguém estava esperando. Mas apesar de tudo que você vai ver, você continua com a sua fé, confiante em Deus, fiel a Ele, apesar de tudo isso. Apesar de tudo que os seus olhos estão vendo. E a Bíblia vai dizer que eles são a candeia da alma. Apesar da janela da sua alma estar mostrando uma paisagem totalmente contrária à esperança que você tem, à fé que você possui, você é capaz de continuar crendo contra toda a esperança, como Abraão fez? Porque é esse o nível de fidelidade que Deus quer nos levar. Aquela fidelidade que permanece independente de qualquer coisa.
Eu precisava dizer isso para vocês, e o Senhor me disse para falar com vocês. Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adoram, em espírito e em verdade, e a esses Ele quer dar a nós a honra de ser reconhecido como Deus individualmente daquela pessoa. O seu Deus, não só o Deus do povo de Deus, mas o Deus que é seu. As pessoas vão glorificar o nome de Deus falando do seu nome. As pessoas vão glorificar o nome de Deus falando do seu nome, à medida que você for fiel. É o seu Deus que vai ser glorificado, de tanto que você permitiu que é ser canal para que Deus seja soberano e Senhor sobre você. À medida, lá em Jeremias, eu acho, vai dizer que à medida que você está com o Senhor, se dedica a Ele, Ele também exalta o teu nome. Não estou dizendo que nós estamos buscando exaltação, mas estou dizendo que quando você decide ser fiel, Ele faz questão de ser reconhecido como seu Deus. E eu não conheço uma honra maior do que você poder, alguém parar o Deus dela, o Deus da Natália, é o Deus que fez essas coisas. E dizer, todos nós vamos adorar o Deus da Natália, porque é o Deus vivo, o Deus único. Seu reino não acabará. Então hoje, decida de uma vez por todas, independente de qualquer coisa, na prática e não só na teoria, glorificar o nome de Deus através da sua fidelidade, porque a sua fidelidade é preciosa para o Senhor e dá a Ele honra, exaltação e glória. É uma expressão desse fruto muito especial. Consequentemente, você leva outras pessoas a também serem fiéis ao Senhor, porque vem a tua fidelidade a Ele. E aí não só fiéis uns aos outros, mas fiéis a Deus. Você leva outros a terem fidelidade com Deus por causa da tua vida, como foi com Daniel. Amém? Eu precisava liberar isso para vocês antes da gente ir para os próximos 3 que faltam. E glória a Deus, o Senhor não deixou passar desapercebido.